Olá, boas-vindas. Eu sou Rafa Serrador e eu estou aqui com Carol Moreira. Nós somos as fundadoras do B3H, que oferece o Círculo das Leoas, um grupo exclusivo para mulheres poderosas, para leoas poderosas, de maneira que você possa viver a vida com mais leveza, mais elegância, realizando os seus sonhos, com saúde, com harmonia e com felicidade. Então, Carol, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo de tarde, boa noite para quem estiver assistindo à noite. Sobre o que nós vamos falar hoje? Bom dia, leoas poderosas! Hoje vamos falar dos 5 pilares da eficiência, que a gente sabe, a gente já viu juntas nos mandamentos da leoa poderosa, que a leoa poderosa é eficiente. Ela não gasta a sua energia à toa, ela sabe onde gastar. Então, não podíamos deixar de comentar sobre os 5 pilares da eficiência, não é, Rafa? Exatamente, exatamente. Então, a leoa, que é eficiente, ela tem duas grandes coisas que tem que manter em mente. Primeiro é saber como usar sua energia, saber como usar, como conservar, como recarregar, e a gente vai falar sobre isso tudo. Mas também saber onde alocar sua energia. Não é só uma questão de, eu gasto, 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 reponho, reponho, reponho. É também saber que nós precisamos ter esse critério, esse discernimento para saber em que vale a pena investir o nosso tempo, a nossa energia, que são recursos valiosíssimos na nossa vida, não é, Carol? Muito mais do que dinheiro, Muito não é? mais. Muito mais do que dinheiro. Então, como introdução, nós vamos falar sobre 5 pilares importantes para a leoa, que é uma mulher poderosa, ser cada vez mais eficiente. E ser cada vez mais eficiente não quer dizer que trabalha muito, que se desgasta, que é ocupado o tempo inteiro, que é simplesmente para ser mais produtiva, fazer cada vez mais. O que nós queremos trazer para você é o conceito de que a eficiência é você usar os seus recursos de maneira adequada, de acordo, em harmonia e alinhado com os seus sonhos, com as suas aspirações, com as suas prioridades, com o seu propósito, com o significado que você dá à sua vida, sabendo identificar aquilo que é importante para você e usando os seus recursos, seja tempo, energia, dinheiro, enfim, seus recursos gerais, internos e externos, para conseguir realizar, concretizar e materializar esses seus sonhos e aspirações, não é? Então, quando nós falamos em eficiência, não é essa eficiência do tempo da indústria, do mundo corporativo, dos escritórios, de trabalho, não é esse tipo de eficiência. A eficiência é eu almejo essas coisas para a minha vida, para a minha família, para mim. Essas são as minhas aspirações, esses são os meus sonhos, esse é o meu propósito, e eu quero organizar e harmonizar a minha vida de maneira que eu possa planejar e agir, né, em prol da materialização e concretização dessas minhas aspirações. Para isso, nós temos que ser eficientes, tá? Então, a eficiência, ela traz a ideia de realização, né, de autorrealização, e traz a ideia também de gerenciamento dos seus recursos, a lei da economia, né, dos seus recursos, e a quebra com aquela visão de mundo de que quanto mais eu faço, mais produtivo eu sou. Nós vamos falar sobre tudo isso dentro dos 5 pilares. Vamos esgotar os 5 pilares agora? Não, porque cada um desses é uma aula enorme, é uma imersão, é um curso que a gente pode fazer bastante aprofundado. Mas você, pelo menos, vai ter as reflexões e os pontos iniciais e algumas tarefinhas de casa para que você possa, então, se tornar mais eficiente. Então, nós vamos começar falando sobre o primeiro pilar da eficiência, né? A Carol vai apresentar para vocês sobre qual é a diferença entre ser produtivo e ser ocupado. Hoje em dia, fala-se muito sobre produtividade. Tudo é, eu preciso ser mais feliz para ser mais produtivo. Empresas investem em programas de felicidade e bem-estar para que os funcionários trabalhem e produzam mais. Então, a produtividade na nossa vida hoje é quase como se fosse um fim
que justifica um monte de desarmonias e problemas na nossa vida, né? E isso é algo com que a gente precisa romper, tá? Produtividade não é você se matar, você se desgastar e ser um objetivo que justifica falta de saúde, desarmonia em relacionamentos, problemas de falta de sentido na vida, né? Nada disso. A produtividade verdadeira é quando você identifica o que é importante para você e você aloca os seus recursos para que você chegue lá, tá? Então, primeira visão que a gente tem que ter sobre produtividade é que nós estamos fazendo o que precisamos fazer, não é? Para alcançarmos os nossos objetivos e sonhos, né? Atuando na nossa vida de maneira harmoniosa, saudável e com bem-estar, com felicidade, com emoções e sentimentos positivos, tá bem? Então, a primeira coisa é, produtividade não é um fim que justifica tudo. Segunda coisa, e a Carol vai entrar em mais detalhes com vocês sobre isso. Ser produtivo não é ser ocupado. Primeira coisa primeira crença que vocês precisam eliminar, né? Muitas vezes tem muitas mulheres, e eu inclusive tenho essa tendência, que organizam a vida a partir de checklists, listas de tarefas. Eu fazia muito isso antigamente. Então, num dia com 24 horas, eu botava 50 tarefas, que eram impossíveis de serem cumpridas nas 24 horas. Mas eu colocava porque eu dizia, não, eu tenho energia, eu tenho disposição, tenho como fazer, eu vou fazer isso tudo, né? E aí, quando eu conseguia cumprir a minha lista, o que era raríssimo, eu me sentia super eficiente, mas chegava no final do dia destruída, cansada, não conseguia fazer nada, muitas vezes infeliz porque deixei de fazer outras coisas mais importantes, como estar com a família, cuidar de mim, mas cumprir todas aquelas obrigações oficiais, né? Ou o contrário, não conseguia cumprir aquilo e ficava devastada, mal. Ai, eu não sou eficiente, eu não sou produtiva, eu sou um fracasso, né? Então, essa nossa ideia de que a vida, né, é um conjunto de listas de tarefas que a gente vai ticando e isso representa o nosso sucesso, é uma das coisas que, por favor, vamos abandonar, porque isso não tem nada a ver, tá? Listas de tarefas ajudam? Ajudam, mas elas são uma ferramenta, não uma forma de como a gente vai guiar a nossa vida. Nós temos que ser atentas e estarmos ali, prontas com discernimento, para entender que nós vamos priorizar e criar a lista a partir do que importa para nós. Então, a gente ficar ocupado o dia inteiro resolvendo todos aqueles nossos itens da lista não é sinal de produtividade necessariamente, não é? Carol, o que você acha a respeito desse primeiro pilar? Você pode falar mais sobre ele? Eu acho que a gente está muito acostumada a achar que se a gente está ocupada, a gente está sendo produtivo, né? A gente fica às vezes, caramba, eu fiquei ocupado o dia inteiro, eu resolvi 1 milhão de coisas, mas quais dessas 1 milhão de coisas realmente você precisava resolver? Eu acho que a gente às vezes não para pensar o que é realmente ser produtivo. E muitas vezes acha que ficar ocupada é ser produtiva, já que eu fiquei ocupada o dia inteiro fazendo 1 milhão de coisas, marcando médico para a família inteira, fazendo supermercado para as compras para 2 meses, às vezes, de uma vez. Uhum, E muitas vezes acontece isso, né? E a gente passa, a gente acaba, quando chega no final do dia, a gente se ocupou o dia inteiro. Mas quando a gente vai separar o joio do trigo, a gente vai ver que de produtivo mesmo restou muito pouca coisa. exato. E o que é, então, a gente ser produtivo? Na live, sobre os mandamentos da Leoa Poderosa, nós falamos sobre a expressão do nosso ser, não é? A expressão da nossa essência como sendo o grande objetivo da nossa existência, né? Nós viemos aqui nessa vida para expressarmos quem nós somos, agir no mundo, né? Modificar o mundo, né? Com a nossa ação, transformar o ambiente ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, a nós mesmos, né? Mas a partir daquilo que é verdadeiro para nós, não é isso? Então,
é a nossa ação no mundo, a partir da nossa essência, né, que é o grande marcador de produtividade, por assim Isso, dizer, não é? Então, quando nós exatamente. agimos em harmonia com a nossa identidade, com a nossa essência, nós estamos sendo produtivos, né? E essa produtividade é importante para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, não é? Quanto mais eu ajo de acordo com quem eu sou, mais eu vejo o resultado da minha ação no mundo e eu descubro se aquilo é bom ou não é, se faz bem para mim ou se não faz, se está alinhado com o meu propósito ou não, se traz sentido para a minha vida ou não, se me traz felicidade, se me traz alegria, se traz desafio que eu preciso correr atrás para superar, e aí eu preciso aprender coisas novas. Então, é por meio da ação que a gente cresce, que a gente se desenvolve e que a gente descobre quem nós somos também. Então, a nossa produtividade está muito ligado, não é? Você não concorda com a expressão da nossa essência, da nossa identidade e com o nosso aprendizado e desenvolvimento. Então, Com ser certeza. produtivo não é ser ocupado. Ocupado é, faço mil coisas. Ser produtivo é, eu ajo de acordo com quem eu sou, com intencionalidade, para gerar resultados que vão me fazer crescer, que vão me fazer me desenvolver. Nem que seja apenas num autoconhecimento, né? Não precisa ser assim, produzir uma coisa fantástica para o mundo, ganhar um prêmio Nobel. Não. Pode ser, e muitas vezes é o que as pessoas dão menos valor, mas é muito importante, é você crescer em autoconhecimento. Porque sem isso, a gente não avança, Exatamente. não é? E a Primeira reflexão, coisa é pensar na produtividade dessa forma, para diferenciar do que exatamente, é ocupado. do que é ocupado. E a produtividade não é necessariamente produzir um resultado material no mundo. Foi como a Rafa falou, pode ser o autoconhecimento, esse tempo de reflexão interior também é um tempo produtivo. Também é um tempo que nós estamos produzindo, não algo material, mas nós estamos produzindo mais autoconhecimento, mais satisfação, mais contato com a nossa essência. Isso é super produtivo também. Uhum, exato, porque isso faz parte de um processo muito sutil, muito delicado, mas que é o objetivo do nosso desenvolvimento do nosso ser, não é? Que é aquela alquimia interior, não é? Os alquimistas não transformavam chumbo, aquele material grosseiro, refinava para se transformar em ouro. É a mesma coisa como nós viemos aqui com um monte de coisas por aprender, por desenvolver e é por meio do autoconhecimento que a gente vai refinando quem nós somos. Então, é como se a gente estivesse produzindo ouro mesmo, porque nós estamos nos lapidando, nós estamos nos melhorando. Então, a gente deixa de ser grosseiro, de ter uma consciência num nível lá embaixo e consegue ir elevando a nossa consciência, né, refinando quem nós somos, as nossas ações, as nossas emoções, sentimentos, refinando os nossos pensamentos, a forma como a gente enxerga o mundo, lida com os outros, e essa elevação de consciência vai fazendo com que vai sendo o resultado desse nosso desenvolvimento. Então, é uma produção importantíssima, né, Carol? Muito, demais. Mas quando a gente fala que temos que produzir é fazer algo que tem a ver com a nossa essência, a gente também não está dizendo para você abandonar as ocupações que são obrigações da nossa vida, da nossa existência. A gente não está dizendo para você deixar a casa suja, faltar a comida na geladeira, também não é isso. E também não É, é chutar o balde no trabalho, né? Dizer, dane-se, exatamente. Porque as obrigações também fazem parte da nossa existência. E esquecer o filho na conseguir escola, né? esquecer Eu fui muito esquecida na escola, tá? essa é Chegava clássica. a última criança a sair, né? O segurança dividindo o lanche comigo. Então, assim, também não é para esquecer a criança na escola, Também não mas é. Mas saber equilibrar. Não apenas ocupar o seu dia com obrigações, que, como a gente falou, às vezes são obrigações que você não precisa cumprir naquele momento, você pode distribuir para poder ser produtivo de acordo com a sua essência, você ter esse tempo sobrando para a sua produtividade, mas também não esquecer as obrigações e ficar só com a produção e com o contato com a sua essência.
Eu acho que tudo faz parte da nossa existência e a gente tem que aprender a equilibrar esses dois pontos, não é? Viver em harmonia, né? Harmonia. E a gente vai falar muito sobre isso no próximo, no pilar mais adiante, sobre priorização, né? Exatamente. Mas existe algo que é importante, né, Carol, a gente chamar atenção, a gente sempre conversa muito sobre isso, que é aquela grande armadilha da produtividade, especialmente em relação às mulheres, né? O quanto há uma pressão social externa que gera uma pressão interna em cada uma das mulheres que a gente conhece para que ela seja uma mãe, se não perfeita, pelo menos uma mãe adequada, uma esposa adequada, uma filha adequada, uma profissional adequada, uma pessoa Dona que, de quando casa. recebe os amigos em casa, a casa está sempre limpa, linda, arrumada, com um jantar perfeito, a mesa posta maravilhosa. Quanto existe, de fato, dessa pressão social sobre as mulheres que aumenta essa armadilha da produtividade? Demais. E essas mulheres que exteriormente dão conta disso tudo, de todas essas tarefas que você enumerou, elas ainda são vistas como guerreiras, como mulheres maravilhosas, mas que a gente sabe que muitas vezes por dentro ela tá nem se sabe como dando conta de tudo. Que ela tá dando conta Uhum, disso tudo, mas com prejuízo em muitas outras coisas, uhum, não é? sim, é, É quase impossível a mulher de hoje dar conta e bem feito de todos os papéis sociais que são exigidos dela, sem ela se prejudicar em outro ponto. uhum, É uma pressão exatamente. muito grande na E que gente. começa cedo, que começa cedo, porque a mulher ou a menina, jovem, né, adolescente, ela tem que estar com o cabelo sempre bonito, ela tem que estar sempre arrumadinha, ela tem que, né, ser aquela menina assim super legal, super descolada, que dá conta de tudo. Então já começa a existir essa pressão desde cedo. Mas Sim, quando a gente se bastante. torna adulto, isso intensifica muito mais, porque a gente assume outros papéis sociais e outras responsabilidades, né? E a gente sabe muito bem, né, você falou, a gente, por dentro, como é que aquela mulher está dando conta de tudo, a gente nem sabe? A gente sabe. A A gente gente sabe que sabe. ela está indo lá nas reservas mais profundas e se desgastando a um ponto de ir construindo um quadro de fadiga, de cansaço, de exaustão, que dali a uns anos aquilo vai repercutir de uma forma generalizada na vida dessa mulher. Então, é o tipo de desgaste que ele é silencioso por muito tempo, até que é um estresse crônico, até Sim, que a conta chega. E quando chega, é devagarzinho? Não. Quando chega, é arrasador, arrasador. Porque mexe no nosso sistema endócrino, mexe com a nossa saúde emocional, mexe na nossa saúde mental, mexe na nossa capacidade de agir, né? Pode levar a quadros de ansiedade, pode levar a quadros de depressão, que são adoecimentos mentais, né? E a gente fica desgastada, exaurida, e aí não consegue recuperar, porque ninguém para se recuperar, né? A mulher que vive na armadilha da produtividade diz muitas vezes assim: ah, ok, aconteceu isso aqui, eu não estou dando mais conta, então o que que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de voltar a fazer a mesma coisa que eu fazia quando eu tinha 20 anos. Só que você tem um desgaste acumulado, você já não tem o mesmo nível de energia e e é provavelmente involtável. tarefas acumuladas, porque quanto mais velha a gente vai ficando, a gente não vai se livrando das tarefas que tinha, a gente vai somando mais. Aos Exatamente. 20 anos, muitas vezes, a mulher não tem Uhum. uma casa sozinha para cuidar, ela ainda está na casa dos pais, ou vive numa república que o máximo que ela tem cuidado é do quarto dela. Exato. Aos 40, ela tem uma casa para cuidar sozinha, provavelmente tem filhos, tem um marido para cuidar, que a gente sabe que a gente ainda cuida bastante. Uhum. Então, as tarefas só vão se acumulando e a gente quer conseguir dar conta das mesmas coisas que a gente dava aos 20, sendo que a gente está fazendo, às vezes, o triplo de coisas. Exatamente. E a energia também já não é mais a mesma. Não é mais. Então, aqui é aquele ponto para a gente sempre estar atento. Então, mulher, leoa, poderosa.
Você se considera uma perdulária energética? Esse foi o termo que o meu acupunturista usou para me descrever, na época que eu estava muito em desequilíbrio, precisava de muita ajuda. Né? Ele falou assim: você é uma perdulária energética, porque você faz 50 coisas a mais do que você pode, e você não se recarrega, você não se cuida. Então, é que nem uma conta bancária que só sai dinheiro e não entra nunca. E aí, o que que a gente precisa, então, Carol, para nesse primeiro pilar de saber a diferença entre ser produtivo e ser ocupado? Para quem é perdulário energético, o que que a pessoa precisa atentar e ter cuidado? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que ter noção de que a gente precisa de pausas para descanso. Não adianta tentar ficar fazendo um monte de atividade, por mais que, não, mas eu não estou cansado, meu corpo não está cansado. Tudo bem, mas a mente também cansa, as emoções também cansam. A gente fica cansado. Então, é você não deixar chegar à exaustão. É você mesmo não sentindo o seu corpo cansado, você ter a ideia, você entender que você precisa fazer pausas para descanso. Uhum, Eu acho que é o primeiro, é uhum, você entender que mesmo sem o corpo cansado, você precisa fazer pausas para descanso. Quando você uhum, está fazendo uma atividade muito extenuante. E atividade muito extenuante, às vezes, é estar trabalhando no computador, está cumprindo a sua atividade profissional. Isso é muito cansativo. Por mais que você não esteja correndo uma maratona, mentalmente você muitas vezes está exausto. Então, tem que parar um pouquinho. E não uhum, adianta, não, não, não. Eu vou parar para poder fazer a lista de mercado, para poder passar no mercado quando sair do trabalho. Não. É parar de verdade. É uhum, parar para você fazer uma atividade totalmente diferente que relaxe. Parar para ir tomar um café, tomar um chá, parar para movimentar o corpo, levanta da cadeira, anda um pouquinho. Eu acho que uhum. é o mínimo que a gente tem que começar a fazer para não chegar na exaustão. Ter esses Exato. momentos de pausa. 5 minutos de pausa durante uma atividade cansativa. Depois de 25 minutos, concentrado numa única atividade para 5 minutos. E fazer algo de lazer, que não, rede social não é lazer, vamos já deixar bem claro aqui. Não é abrir o celular e ficar olhando TikTok, Instagram, esquece isso. Isso não é lazer. Isso te cansa mais, por mais que você ache, isso só distrai a sua mente das outras coisas, mas isso não é lazer, não é descanso. Então, é você tomar um chá, tomar um café, dar uma volta de 5 minutos, esticar o corpo, fazer alguma atividade de lazer por cinco Uhum, minutos. uhum. Ou de lazer, ou que pelo menos mude completamente o foco da experiência que você está tendo, né? Sim, Então, não precisa necessariamente ser uma coisa prazerosa, prazerosa. mas algo que engaje outros caminhos neurais, outras estruturas do seu cérebro, né, do seu corpo mental, do seu corpo emocional, né, mas que te envolva de uma outra maneira, porque assim você dá descanso àquelas outras estruturas que já estavam em overdrive, né, já estavam em excesso. E, então, isso é realmente super importante, a necessidade da pausa, né? E o que a Carol descreveu a respeito de, de quanto a gente se cansa, às vezes sem perceber, seja no trabalho, ou seja na vida pessoal, na vida em casa, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue começar a ter essa fina percepção e avaliação do que nos drena em excesso, do que consome a nossa energia. E isso muda de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que podem trabalhar lendo por horas e horas e horas, pesquisando, estudando, sem se cansar excessivamente. E tem outras pessoas que precisa ler 2, 3 páginas concentrado, aquilo é um esforço mental e emocional de engajamento, de atenção, de foco,
de comprometimento emocional, né, em fazer aquilo, que pode deixar a pessoa exausta. Então, não existe fórmula, né, que seja para todo mundo. Existe esse conhecimento, né, a respeito de si mesmo e essa observação fina. Então, tudo isso que nós falamos, né, nós podemos aprofundar muito mais, inclusive sobre técnicas, né, de como você ajustar e organizar o seu tempo. A Carol mencionou 25 minutos de atividade, 5 minutos de descanso. É a técnica Pomodoro. Mas nós não temos tempo nessa live, nós queremos apresentar um quadro geral. Então, nós vamos continuar trabalhando esse mesmo tema dentro do Círculo das Leoas, dos nossos encontros, que aí a gente tem tempo, espaço para aprofundar tudo isso com vocês. Então, quem ainda não se inscreveu no Círculo das Leoas, inscreva-se, vem participar dos nossos encontros semanais e vai ser um prazer recebê-lo, né? Mas, Carol, nós estávamos falando sobre o primeiro pilar. Ser produtivo não é ser ocupado. Então, não podemos ser perdulários energéticos, temos que dar tempo para pausa para a gente poder se recarregar, né? E não desperdiçar nossa energia. Isso leva a gente para o segundo pilar. Qual é o segundo pilar? Segundo pilar, energia se recarrega e se renova. A energia ela não é finita, ela não acaba, mas você tem que acessar para se recarregar. A sua energia é finita. Se você não recarregar ela, ela acaba. Agora, a energia que está disponível para você, ela é infinita, mas você precisa se recarregar. Não adianta ficar só gastando, gastando, gastando. Exatamente. E aqui nós estamos falando sobre a nossa estrutura física, física concreta, o nosso corpo, ossos, músculos, sangue e toda a energia que está dentro desse nosso corpo físico concreto, mas nós estamos falando também do nosso corpo de energia, né? Porque o nosso trabalho é aliarmos o melhor do desenvolvimento humano, da psicologia positiva, para o florescimento, a longevidade e a qualidade, com todo o nosso conhecimento e nosso entendimento a respeito da saúde energética, que passa pelo entendimento de que nós não somos só matéria, nós somos seres compostos por um corpo de energia, não é isso? Então, quando a gente passa a ter essa visão, né, que as duas coisas são indissociáveis, matéria, nosso corpo material e nosso corpo energético, é muito mais fácil a gente entender esse conceito de que a nossa energia é renovável e recarregável, não é? Porque se a gente pensa assim, eu trabalhei muito, dormi, né, gastei minha energia, mas eu repus calorias comendo. Não é só calorias, não são só apenas calorias, não são apenas os nutrientes de vitaminas físicas, né, que a gente tem ali. Mas existe também a energia vital, ou prana, ou chi, ou ki, como queira falar, em tradições diferentes, tem nomes diferentes. Mas é essa energia vital que nos dá vida, que permite que o nosso corpo físico, que a nossa mente, que o nosso corpo de emoções tenha vida, tenha ação, né? Então, é muito importante a gente entender isso para que a gente entenda o conceito de que, se nós somos ou temos um padrão de sermos perdulários energéticos, a gente gasta mais energia do que a gente repõe, então a gente precisa entender, peraí, eu tenho um corpo de energia que alimenta o meu corpo físico. Se eu me desgasto muito no físico, então eu posso, né, trabalhar o meu corpo de energia também para que eu recarregue o meu físico, o meu mental e o meu emocional, né? Então, esse entendimento é super importante. Novamente, a gente não vai aprofundar nisso aqui. Nós estamos organizando para lançar um curso gratuito sobre o que é saúde energética, onde a gente vai explicar todos esses conceitos gratuitamente para vocês. Então, fiquem antenados, que em breve nós vamos ter esse curso para vocês. Mas, por enquanto, basta entender esse primeiro conceito. Tá? Então, o que que a gente tem que pensar? Olha, como é que eu posso ser perdulário? Posso gastar dinheiro. Ok. Só que dinheiro a gente gasta, mas a gente pode produzir mais dinheiro, né? Então, ok. Então, eu sei como fazer economia com o meu dinheiro. Esse é um paralelo importante, né?
Tempo. Tempo é um pouco diferente. Tempo é um recurso que nós temos, mas ele é finito. Eu não posso fazer mais tempo. Porém, eu posso fazer o quê? Mais valor para o tempo que eu tenho, né? Então, quando nós falamos aqui em longevidade, com qualidade, nós não estamos falando apenas de, olha, nós vamos fazer todo um trabalho para que você, leoa, viva mais anos. Também é. A ideia também é que a gente possa viver mais tempo. Mas mais importante do que isso, que a gente pode começar a fazer já, é viver mais no tempo que a gente tem. Então, o seu dia, o meu dia, o dia da Carol, o dia do Barack Obama, né, o dia todas as pessoas do mundo têm 24 horas. É o que a gente faz com o nosso tempo, é o significado que a gente dá para o nosso tempo, que torna ele uma representação de um tempo produtivo, um tempo de recarregar e nos energizar, ou de nos consumir e drenar, tá? Então, tempo não volta, mas a gente pode usar ele melhor, tá? E, então, olhando para esses dois elementos, né? Tempo, como eu gasto meu tempo, como eu gasto meu dinheiro, a gente pode pensar, como é que eu gasto a minha energia? Será que eu só faço coisas por obrigação que me drenam completamente e eu fico ali exausto, não tenho como me recarregar? Ou será que eu consigo me reenergizar nas próprias atividades que eu faço? Existe um conceito muito importante dentro da psicologia positiva que se chama flow, que significa fluxo, Ui. né? E para nós, dentro da linha de saúde energética, ou mesmo da espiritualidade, isso assume outros nomes, mas a base do conceito de flow é que você fica absorto, você tem uma experiência diferente de como o tempo passa, né? E você fica plenamente focado, engajado naquilo, né? E não é porque aquilo é importante para você alcançar um resultado X. Não. É porque aquela atividade em si, ela engaja você em todos os níveis. Então você fica ali pleno. E quando a gente experiencia esse flow, né, esse fluxo, um dos grandes resultados dele é que após essas experiências, as pessoas se sentem revitalizadas, regeneradas, muito motivadas, né? Entusiasmadas, com emoções e sentimentos positivos ao refletir sobre a experiência de flow que tiveram. Então, são esses momentos que a gente deve buscar na vida. Pensar o que eu faço que realmente me traz. Às vezes não é durante, porque durante a gente está tão focado que a gente não está tendo emoções e sentimentos positivos. A gente está ali, né? Mas quando termina, você sente aquela realização, aquela felicidade, e você se sente bem, bem. Não é eu terminei, estou exausto, estou um trapo, ai que bom que eu me livrei, né? Então, buscar esses momentos de engajamento, de prazer, que levam a gente a um estado de realização, né? E que nos levam a um estado de revitalização. Isso faz sentido, Carol, para você? Total. Eu acho que para as pessoas que nunca tinham ouvido falar nessa vida de flow, eu acho que elas podem associar muito com o final de semana, ou então com férias. Vocês já perceberam como parece que as horas no final de semana nas férias passam muito mais rápido? Que a gente nem vê passar? Que a gente está tão envolvido, tão engajado, que passa voando. Muito engraçado, meu filho ainda criança, ele fala: Mamãe, por que que o final de semana passa tão mais rápido do que os dias de semana? Aí eu falo: Não, as horas são iguais, são 24 horas para cada dia. Mas quando você está ali envolvido, engajado, muito numa tarefa que para você faz muito sentido e te reenergiza, parece que passa mais rápido, porque você está Uhum. pleno ali. E quando termina, foi o que a Rafa falou, você ainda se sente mais feliz do que antes de começar a tarefa. Exatamente. E isso é uma forma de você recarregar as suas baterias, mentalmente, emocionalmente e fisicamente também.
né? E então buscar esses momentos é importante. Talvez você já experiencie flow na sua vida em vários momentos, mas você ainda não identificou. Esse é um processo muito importante de fazermos. Ou às vezes ressignificar coisas que a gente faz, ou ajustar coisas que a gente faz, para que elas possam ser experiências que possam nos trazer flow. Como é que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo que assim, é muito presente na minha vida, né? Eu gosto muito de estudar. E tem vezes que estudar assim, é aquela obrigação que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ir lá, tenho que cumprir, tenho que ler isso, tenho que escrever aquilo e tal. Mas quando eu estou acionada para estudar a partir das minhas forças de caráter, e duas grandes delas são a curiosidade e o amor pelo aprendizado, e a espiritualidade, né? Assim, a necessidade de nos conectar com algo maior. Quando eu estou conectada estudando a partir dessas três forças, para mim é como se eu tivesse quase num estado de transcendência, né? Eu faço aquilo às vezes por horas, horas e não percebo o tempo passar. Mas por quê? Porque eu estou fazendo uma atividade que às vezes para mim é chata, mas quando eu engajo as minhas forças de caráter, aquela experiência se transforma completamente. Então, às vezes não é o que você está fazendo, é o significado que aquilo tem para você, ou é a partir do que você está mobilizado para fazer. Então, como é que a gente pode transformar as nossas experiências do dia a dia, que nos drenam, em experiências revitalizantes, buscando o estado de flow, e isso pode ser feito a partir do quê? Do autoconhecimento, buscando identificar quais são as suas forças de caráter e como eu posso construir em cima disso. Esse é um dos jeitos, e é uma das coisas que nós vamos fazer dentro do nosso trabalho de imersões ou do círculo, enfim, nós vamos falar mais sobre isso, tá? Mas para quem não vive experiências de flow e precisa de um ajuste rápido, nós temos uma boa notícia. Como a Carol falou, a energia vital, o prana, né, que nós usamos para revitalizar e recarregar nosso corpo de energia, e físico, e mental, e emocional, ele é abundante na natureza. Olha a boa notícia. Ele é abundante na natureza, é disponível para todos, independente de raça, idade, credo, nacionalidade, profissão. Todos os seres humanos têm acesso à prana. É gratuito, né? E está aí 24 horas por dia. A qualquer lugar, a qualquer momento você pode acessar. Aliás, a gente acessa, né? Cada vez que nós inalamos e exalamos, nós estamos trazendo a energia vital para dentro do nosso corpo físico e energético, né? E nós estamos exalando energias usadas, toxinas, né? E energias que já não têm mais valor energético, nutricional, né? Enfim, para usar um paralelo aqui para nós. Então, nós já fazemos essa revitalização energética ao longo do dia. Quando estamos cansados, ou quando a gente sente que a gente precisa dar um boost na nossa energia, nós podemos e devemos fazer essa troca conscientemente, porque isso intensifica muito a nossa reenergização, não é, Carol? Então, algo que nós já fazemos ao longo do dia, se pararmos por 5 minutos, ou menos, se pararmos por um minutinho para fazer de maneira consciente e controlada essa troca, nós vamos ter resultados fantásticos. Existem muitos exercícios de respiração, hoje em dia com um nome super moderninho chamado de breathwork, tá? Que na verdade são exercícios e práticas respiratórias, que é mais antigo do que o tempo, né? E então essas práticas elas têm diferentes graus, diferentes níveis, diferentes tipos para diferentes objetivos. Mas nós vamos apresentar uma muito simples, né? Você fazer, pelo menos, uma vez por dia, numa das suas pausas de 5 minutos, né? Você
usar um pouquinho desse seu tempo para sentar e fazer uma respiração abdominal profunda. Inalando pelo nariz, leva o ar lá para baixo, para o abdômen, né? Distende o abdômen para que você possa inalar o máximo possível de ar. Então, inala pelo nariz, respiração profunda, segura uns segundinhos o ar, e aí você exala pelo nariz mesmo, tá? Não pela boca. Exala pelo nariz mesmo e segura por mais alguns segundinhos, agora sem ar. Depois inala de novo, retém, exala de novo e retém, né? No nosso curso de Introdução à Saúde Energética, nós vamos ter esse exercício lá para vocês, mas por enquanto você já pode ir se acostumando. Cada vez que você inala, retém, exala e retém, sempre pelo nariz, é um ciclo. Se você fizer durante o dia 5 ciclos de respiração, você já vai se sentir mais reenergizado. Se puder fazer 10 ciclos de respiração, ótimo, isso vai te levar o quê? 1 minuto. Tá? Se você puder fazer 15 ciclos de respiração, melhor ainda. E se você puder fazer isso 2, 3 vezes por dia, é o melhor dos mundos. Pensa, 1 minutinho, você consegue recarregar. Não precisa tomar café, não precisa tomar Red Bull, não precisa tomar nada disso que te dá picos de energia e depois você entra numa queda vertiginosa, então é super contraproducente. Não precisa tomar remédio, não precisa tomar estimulante. Basta fazer o que você já faz, só que de maneira controlada e consciente. E mais importante do que só fazer o movimento de respirar, é você fazer com a consciência de que eu estou absorvendo essa energia vital da natureza, que é o que eu já uso para sustentar a vida em mim. Então, eu conscientemente estou absorvendo essa energia, e isso está energizando todo o meu corpo, e eu estou expelindo tudo que eu já usei e que eu não preciso mais. Eu estou inalando energia e exalando o que eu não preciso mais. Fala, Carol, como é a experiência de fazer respiração abdominal, essa respiração controlada, consciente? Maravilhosa, um exercício super simples que além de recarregar, ele renova a energia. Porque além de você expelir tudo que está usado, quando você para e fica focado, prestando atenção na sua respiração agora, você está limpando os seus pensamentos, os seus sentimentos, porque você não pode respirar no passado, você não pode ficar triste por não ter respirado bem no passado e nem respirar mais pelo futuro. O seu corpo só existe no agora, no presente. Você só pode respirar agora, no presente. Então, quando você foca na sua respiração, você não fica pensando no que passou, nem fica ansioso pelo que vai acontecer. Você está ali organizando os pensamentos, limpando os pensamentos, os sentimentos e emoções, e ainda limpando a energia que já foi usada, expelindo ela. E inspirando a energia nova, limpa, que vai te recarregar para o restante do dia. Então, Uhum, ela faz uma limpeza, uma recarga de energia mental, de energia emocional, e de tudo, não é só da energia etérica. exatamente. E então, nesse pilar 2, saber que energia ela é renovável e recarregável, você só tem uma tarefa, que é numa das suas pausas de 5 minutos ao longo do dia, pode ser a qualquer momento, nós recomendamos, né, inclusive no live sobre os pilares na live sobre os pilares da saúde, né, da Leoa Saudável. Nós recomendamos fazer por volta de 2 horas da tarde, porque geralmente é um momento em que a gente começa a ficar mais cansado, nós almoçamos, então parte da nossa energia é direcionada para a digestão, aí a gente acaba sentindo uma baixa de energia, né? Então aquele horário de 2 da tarde é um bom horário para você se recarregar, tá? A nossa aura já está ficando mais cheia de estresse, nosso campo já está com estresse acumulado. Então, 2 horas da tarde, se você puder, numa das suas pausas aí de 5 minutos, faça 5, 10 ou 15 ciclos de respiração controlada, consciente, com a intenção de se reenergizar e de liberar tudo aquilo que é negativo ou que está estagnado, usado. Tá? É o único dever de casa que você tem para esse pilar. Essa live, lembrando que nós temos diversas outras ferramentas
para recarregar, renovar, reenergizar. Mas Uhum. essa é que você pode Esse é o começar hoje mínimo. agora. É o É o mínimo, né, mínimo. Carol? É o que a gente fala, é aquele elemento, aquele essencial, inegociável. Tipo, não dá para pensar em fazer outras coisas se você não está fazendo isso. Ah, eu vou Exatamente. fazer uma técnica super avançada. Não, gente. Respirar, a gente já faz o dia inteiro. Se eu não aprendo a respirar direito, então eu não vou aprender uma coisa muito mais difícil. Começa pelo simples, começa Começa. pelo básico, pelo Uhum. elementar. Quando você tiver já incorporado isso na sua rotina, a gente passa para atividades mais profundas, mais avançadas, né? Mas começa pelo simples. Para que dificultar a sua Exatamente. vida? Já tem um resultado Exatamente. maravilhoso, não é? Isso aí. Então, Então a gente falou sobre energia ser recarregável, ser renovável no pilar 2, certo? E a gente começou a falar sobre isso falando sobre quem é perdulário energético gasta muita energia. Quem é, pode e tem que recarregar. Mas um outro tipo de trabalho que o perdulário energético tem que fazer é o quê? É estancar os drenos, né, Carol? Que adianta? Eu fico ali me recarregando, mas eu tenho vazamento e está saindo um monte de energia para onde não devia, né? exatamente. Não E dá, isso então vamos ser não dá. inteligentes. E isso nos leva ao nosso terceiro pilar. Como é que nós vamos usar a nossa inteligência para ser eficientes, para gastar a nossa energia de forma eficiente? Priorizando. Esse é o nosso terceiro pilar da Leoa Eficiente. A Leoa Eficiente, ela prioriza as suas tarefas. Como a gente falou, as tarefas não precisam ser só ocupações obrigatórias, mas também não podem ser só produções que tenham a ver com a nossa essência. A gente tem que equilibrar os dois. Mas como é que a gente faz isso? Uma das formas de equilibrar é priorizando. Uhum, E usando o nosso instinto também para identificar o que que é bom e o que que é ruim e, e escolher o que fazer. Isso é uhum, muito importante também na hora de priorizar. uhum. Claro que a gente, quando prioriza, nós temos diversas matrizes de priorização disponíveis hoje. Tem a de Eisenhower, se vocês ainda nunca ouviram falar, procurem. É uma matriz de priorização super simples para a gente usar e ajuda muito. E Mas além de eficiente, é usar, simples e eficiente, eficiente. é simples e eficiente. Mas além disso, a gente tem que entrar em contato com a nossa essência, com o nosso instinto, na hora de aplicar essas matrizes, porque não adianta pegar uma matriz pronta, objetiva, porque na hora de analisar para encaixar as nossas atividades nessa matriz, a gente tem que usar o quê? O que está aqui dentro, nosso discernimento, aliar o nosso discernimento com o nosso instinto na hora de aplicar também. Uhum, E o que que é priorizar? Priorização ela tem duas etapas, que é o planejamento e a ação para cumprir esse planejamento. E na hora de planejar, a gente tem que saber diferenciar o que que é urgente e o que que é importante, e o que que às vezes é importante, mas não é urgente, e o que não é nem importante nem urgente. Esse é o mínimo, né? Que é a matriz de Eisenhower. uhum, Importante, urgente, não importante, mas urgente, e o que não é nem importante nem urgente. O que é não importante, eu já vou até dar um spoiler, adiantar um pouquinho da matriz. O que não é importante nem urgente, ou esqueça, delegue. uhum, Não precisa fazer, não precisa gastar a sua energia com o que você classificou como não sendo urgente nem importante. Por favor, vamos combinar isso aqui agora. Pense nas suas tarefas do dia. Se você está cumprindo algo que não é importante nem urgente, você está sendo um perdulário energético, uhum. não é, Rafa? Exatamente. E uma das armadilhas grandes aqui, né, Carol, por isso que a gente fala, o refinar o nosso autoconhecimento é tão importante, é que a nossa percepção do que é urgente e a nossa percepção do que é importante, ela evolui com o tempo, conforme a gente se conhece melhor. Então, coisas que, para mim, antigamente eram, gente, isso aqui é super importante, se eu não fizer. E aí, depois que eu parei de fazer, eu percebi que não era importante para mim. Eu achava que era importante por conta de expectativas externas. E quando eu parei de fazer, o mundo não acabou.
Ninguém Terminou, sentiu muita acabou. Ninguém falta, o sentiu mundo continuou falta. girando. Ninguém sentiu falta. Então, conforme a gente vai refinando o nosso autoconhecimento, essa nossa capacidade de usar nosso instinto, nosso discernimento, para classificar corretamente o que que é importante, o que que é urgente, ele melhora muito. E isso facilita profundamente a nossa vida, não é? Porque toda vez que a gente precisa priorizar, quando a gente prioriza uma coisa que é importante para a gente externamente, mas que lá no fundo não é, isso gasta muito mais da nossa energia. Por quê? Porque eu preciso usar grande parte da minha energia para gerar um compromisso emocional, né? Para me engajar para fazer aquilo, para tentar me engajar para fazer aquilo. Então, em vez de ser uma daquelas atividades que é neutra ou que pode me recarregar, é algo que vai consumir 3, 4, 5, 10 vezes mais energia, porque eu tenho que ficar gerando uma motivação que não existe, gerando uma aderência àquilo que não existe, porque no fundo, não é importante para mim, ou não tem sentido, não tem significado para mim, a não ser um, um, uma crença, muitas vezes uma crença limitante, de que aquilo, se eu não fizer aquilo, eu não vou ser aceito, eu não vou ser amado, eu vou ser humilhado, eu vou ser envergonhado. Então, autoconhecimento é muito importante para a gente poder fazer essa classificação de maneira adequada. Tá? A metodologia é moleza. A metodologia a gente ensina para vocês em 15 minutos. Aliás, quem quiser conhecer a matriz de Eisenhower e fazer um dia uma imersão ou um trabalho dentro do Círculo das Leoas, em que a gente ensina vocês a fazer a matriz de Eisenhower com consciência, põe aí nos comentários do vídeo que a gente coloca isso na nossa lista de atividades. Né? Mas a metodologia é fácil. O difícil é você aplicar com consciência e com autoconhecimento, O né, difícil Carol? é conseguir classificar as atividades, né? Porque foi o que a Rafa falou, ensinar a metodologia da ferramenta da matriz de Eisenhower, moleza. A gente fala até um resuminho aqui em 10 segundos. É você dividir as suas atividades entre atividades importantes e urgentes. E botar, e pronto, na matriz. Pronto, em 10 segundos eu expliquei. Agora, como você vai classificar o que que é importante e o que que é urgente? Esse sim é o pulo do gato. Essa é a diferença. Porque é muito fácil as pessoas falarem, pega e planeja o seu dia, usa essa matriz aqui e pronto. Tá bom, mas o que que é importante de verdade? Porque o que é importante para mim não é tão importante para a Rafa muitas vezes. E para Uhum, você também, para você que está assistindo o vídeo. O que é importante para mim e para a Rafa muitas vezes não é para você. Não existe fórmula, não tem algo objetivo que diga o que é importante. Você tem que entrar em contato com a sua essência e você tem que descobrir. Entenderam? Por que que a gente está sempre batendo nessa tecla do autoconhecimento? Porque não adianta usar fórmula pronta, fórmula matemática objetiva. Isso é muito bom, essas ferramentas facilitam muito a nossa vida. Mas a gente, para aplicá-las, a gente tem que ter um mínimo de autoconhecimento. uhum. E também não é para ser restritivo, no sentido de que, ai, mas eu não sei classificar, eu estou com dúvida, eu não tenho esse nível de autoconhecimento, eu não vou saber identificar isso. Ok, então começa usando do jeito que você sabe. Mas Use o seu fique, instinto. Isso todo mundo exatamente, tem. exatamente, mas fique atenta para, quando você puder, identificar o seguinte: olha, eu priorizei isso aqui me tomou pouco tempo, mas eu terminei me sentindo desmotivada, me sentindo cansada. Por que será que eu priorizei isso aqui? Porque lembra que a gente falou logo no início que é na nossa ação no mundo que a gente aprende quem a gente é, o que a gente gosta, o que nos energiza, o que nos drena, o que que tem a ver com a gente, o que que não tem a ver com a gente. É na ação com o mundo, agindo com o mundo que a gente cria e constrói a nossa identidade, que a gente entra em contato com a nossa essência. A mesma coisa vai ser com esse tipo de exercício. Você vai começar fazendo do jeito que você consegue, e isso vai ser uma ferramenta, não é um definidor para a sua vida,
É uma ferramenta para você ir melhorando o seu nível de autoconhecimento, né? Então, não fica assim, ai, mas eu não vou saber fazer. Começa e vê o que que acontece, mas faça com consciência, né? Não é só uma coisa que você faz para cumprir tabela. Pega quando você fizer a sua priorização, pega uma coisa, né, que você tenha feito ao longo do dia, priorizado lá como muito urgente, muito importante, e vê como é que eu me senti. Será que era realmente importante? Aí você vai evoluindo, né? E lembrando também que a priorização, que a gente está falando aqui sobre urgente, importante, ela acontece em dois níveis. Um é falar sobre priorização de tarefas. Ah, eu preciso cumprir todas essas tarefinhas aqui, né, ao longo do dia, da semana, do mês e tal. Só que essas tarefas são pedacinhos pequenos, né, que te levam ao quê? A um objetivo. Então, existe também a priorização de objetivos, que é mais macro, né? Então, é importante a gente começar primeiro tentando priorizar os nossos objetivos, para depois ver que tarefas precisam ser feitas, né? Porque às vezes a gente tem um monte de tarefinha, mas a gente diz assim: ah, não, meu grande objetivo na vida é X. Só que 90% daquelas tarefas não tem porra nenhuma, desculpa o termo, nada a ver com aquele objetivo que para você é prioritário. Gente, aí já lima tudo, né? Pelo amor de Deus. Então, é uma ótima forma pensar quais são os meus objetivos muito importantes, né? Quais são os objetivos que eu quero priorizar? E depois ver se as tarefas estão ali alinhadas com aquilo, né? Então, isso aqui dá, gente, uma discussão enorme. Mas qual é o elemento inegociável, Carol, desse pilar? Da priorização. É todo dia você elencar e cumprir, não adianta só elencar e cumprir uma tarefa ou uma ação que você considera importante e que vai te ajudar a desenvolver o seu grande objetivo a médio prazo. Não é só uma tarefa importante para aquele momento, é você definir qual é o meu grande objetivo, aonde eu quero chegar. Porque novamente, eu quero chegar num lugar, a Rafa em outro, e provavelmente você quer chegar num outro. Cada um tem aquilo que te chama, que tem a ver com a sua essência. Cada um tem o seu grande objetivo. E você tem que elencar tarefas importantes, são aquelas tarefas que te levam a esse objetivo. Então, o que é inegociável aqui na priorização, vou repetir. Todo dia elencar pelo menos uma tarefa ou ação que vai te levar a esse objetivo, que é o seu desenvolvimento a médio prazo. Uhum, exatamente. Então, dando um exemplo, digamos que você esteja em transição de carreira. Você faz um tipo de trabalho, você quer mudar para outro completamente diferente. Qual é a chance de você estar completamente assoberbada pelas tarefas e responsabilidades do seu trabalho atual? E isso consumir a maior parte do seu tempo. Seria o natural. Mas tem que entrar na sua priorização o seu objetivo maior, né? Não precisa ocupar a maior parte do seu tempo, mas ele tem que estar lá presente. Tem que Todos os priorizar dias. todos os dias, porque se você quer transitar para uma nova carreira, então tem que ser seu objetivo, né, cumprir. O que que eu preciso para isso? O que que vai me ajudar? O que que vai me permitir caminhar em direção a esse objetivo? Isso tem que estar presente por uma fraçãozinha que seja todos os dias, para gerar constância, gerar compromisso, porque vai ser algo que vai te motivar também e vai te E, reenergizar. e aí, quando você tem em mente e como foco esse grande objetivo, no exemplo da Rafa, a transição de carreira, você começa a reavaliar as suas tarefas do dia a dia no seu atual trabalho. Será que realmente é importante para você participar de todas essas reuniões que as pessoas te convocaram? Será? Uhum. Você não precisa abandonar o seu trabalho atual, até porque se você está ali engajada com ele, você tem obrigação com ele, não precisa abandonar. Mas será que você realmente precisa fazer tudo aquilo? Será que você não pode, algumas não vão deixar de ser importantes quando você tem em mente o seu grande objetivo, que é a transição de carreira?
Acho que com esse exemplo fica mais fácil visualizar, não é, Rafa? Sim, com A gente certeza. fala do grande objetivo na hora de você de classificar o que são as tarefas e ações realmente importantes, Uhum. a E priorização. isso não só para o trabalho, para qualquer coisa, Não, qualquer né? coisa. A pessoa pode dizer assim, eu estou insatisfeita com a minha saúde ou com o meu corpo e eu gostaria de perder peso, porque não estou me sentindo bem. Ok, então isso não é uma coisa que a pessoa ativamente já está fazendo porque tem 500 outras obrigações, né? Mas se é realmente importante para você, e se você prioriza, qual é o pequeno passo que todo dia você vai priorizar como sendo importante e que você vai fazer e vai cumprir em direção a esse seu objetivo mais macro, tá? Então, novamente, não adianta botar tudo como sendo importante, porque quando tudo é importante, nada é, Nada é. né? E também, se tudo for urgente, significa que nada é. A priorização, ela precisa de uma hierarquia clara, é restrito, porque você não tem tempo para fazer tudo, né? Então, precisa aplicar para fazer mesmo de uma forma inteligente e conhecendo o que é importante e respeitando o que é importante para você. Tá? Com isso, você vai se desgastar menos e você vai provavelmente se engajar em uma ou outra atividade que te reenergiza, que nem a gente falou no pilar 2, né? E aí isso já melhora a sua condição energética, a sua disposição e vai melhorar muito a sua eficiência, sem dúvida alguma. Não é isso? Com certeza. E a priorização, ela ajuda a levar ao pilar 4, não é, Rafa? É, essencial. Essencial. O pilar 4, eu acho que talvez seja de todos, bom, pelo menos para mim, é o mais difícil. Como é que ele é para você, Carol? Eu É também duro? acho um dos mais difíceis, é. É duro. O É pilar duro. 4, gente, ele se reduz a três palavras mágicas, que é saber dizer não. Não, vetado, cortado. Saber dizer não, gente, é o pilar 4. Quem diz sim para tudo, né? Na verdade, não está dizendo sim para nada, porque não vai conseguir fazer aquilo tudo. Quem diz sim para uma coisa, né? Ah, olha, eu digo sim, isso aqui é importante para mim, isso aqui vai entrar nas minhas tarefas. Ok. Só que a gente tem que entender o seguinte: para cada coisa que a gente diz sim, eu estou dizendo não para dezenas de outras. Por quê? Porque aquela uma vai ocupar o lugar de outras coisas que eu poderia estar fazendo. Então, existe esse custo, né, de escolha mesmo. Os nossos recursos de tempo, de mesmo disposição ao longo do dia, eles são finitos, né? Finitos no sentido de que eles precisam ser alocados corretamente, porque não dá para a gente fazer tudo. E também não é para a gente fazer tudo, certo? Então, quando eu digo sim para uma coisa, eu preciso ter a clareza e a consciência de que eu estou dizendo não para várias outras. Então, toda vez que eu digo sim para alguém que me pede, você faz esse favorzinho aqui para mim? Você pode fazer isso aqui? Quando eu estou dizendo sim para aquilo, eu estou dizendo não para passar mais tempo com meu filho, cuidar da minha saúde, poder ter uma pausa para respirar, poder me alimentar corretamente. Perere, perere, perere. Quando eu digo sim para vou trabalhar 14 horas por dia, 15 horas por dia, porque eu preciso ter sucesso, eu estou dizendo não para ser saudável, para ter limites, para ter moderação, para construir e cultivar alegria na vida, para ter tempo para ficar com os meus amigos. Eu estou dizendo não para tudo isso. Quando a gente passa a ter consciência disso, desse jogo, é muito mais fácil a gente conseguir ter bases para dizer não. E dizer não faz parte da priorização. Porque a nossa, é, nosso, como se diz, nosso caminho de menor resistência é dizer, gente, tudo isso é importante, tudo isso é que eu tenho que fazer. Mas quando a gente aplica o nosso discernimento, nossa inteligência, a gente precisa dizer assim, não é tudo isso que eu tenho que fazer. Mas então o que que vai ficar de fora? Aí já começa a causar aquela aflição, né? O que que eu vou deixar de fazer? Quem eu vou decepcionar? Quem vai ver que eu não estou sendo eficiente ou super produtiva e vai me julgar? Quem é que vai ver que
A minha casa está bagunçada. Quem é que vai ver que meu filho foi para a escola com o cabelo assim, em vez de ir todo arrumadinho de manhã? Né? Então a gente começa a ter uma série de mobilizações e de preocupações por conta dessa cobrança que a gente já falou anteriormente. A gente tem uma cobrança, toda uma pressão social, uma pressão interna, né, para que nós sejamos super em tudo, né? Então, saber dizer não é abandonar essa crença de que eu não sou perfeita, é, que- abandonar a crença, aliás, de que, desculpa, que eu preciso ser perfeita, de que eu preciso maximizar minha performance em tudo e que eu preciso fazer tudo. Então esquece isso, gente, desapega. Desapega da ideia de ser perfeito. Ninguém é. Ninguém é, tá? Não é você que agora vai ser a primeira pessoa perfeita do mundo. Não é. Todo mundo tem um problema, tá? Então, o seu tempo é finito, a gente já falou sobre isso. Você não tem que usar o seu tempo fazendo coisas que não são importantes, tá? Para você. Dois, você não tem que fazer coisas só para agradar os outros. Esse era um grande problema para mim. Ainda é até hoje uma luta. Eu tenho uma necessidade enorme de fazer coisas pelos outros, mais do que por mim. Ah, é porque eu sou boazinha, maravilhosa? Em parte também, porque eu tenho compaixão pelos outros, eu quero ajudar os outros. Mas muitas vezes é por uma desarmonia minha, de que, se eu não fizer pelo outro, ele não vai gostar de mim, ele vai achar que eu sou inútil. Não posso ser inútil. Olha o lugar negativo de onde eu estou partindo para escolher os meus sims e os meus nãos. E aí, quando eu faço coisa para os outros a partir desse lugar, eu estou dizendo não para quem? Para mim mesma. Porque eu vou deixar de almoçar para fazer alguma coisa para ajudar o outro. Eu vou deixar de estar com meu filho para fazer alguma coisa para ajudar outra pessoa. Não é isso, Carol? A gente Exatamente. a gente, ao priorizar uma coisa, não deixa várias outras de fora, que às vezes são muito mais Claro. importantes. Como já dizia aquela música, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. O Isso é a vida. Chorão falou isso, né? E essa frase é muito verdade. Cada escolha é uma renúncia. Então, quando você diz sim para algo do outro, você está dizendo não para você. Uhum. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E, então a gente, ao priorizar, é super importante lembrar disso, dessas três palavras mágicas: saber dizer não, tá? E outro aspecto também que é interessante, a nossa mente, ela é de uma natureza diferente do nosso corpo, não é? E quando eu estou planejando o meu dia, a minha mente aceita tudo. A minha mente acha realmente que eu sou tipo Mulher Maravilha, que se eu botar tudo isso aqui, eu vou dar conta de tudo, por quê? Porque eu quero dar conta de tudo. Então a minha mente aceita, diz, não, se você fizer direitinho, você consegue. Falta de Quando discernimento. você tinha 20 anos, você fazia isso. Então, por que que você não vai fazer isso, mais aquilo, mais aquilo? Fazia destruindo a minha saúde, né? Fazia, mas destruindo a saúde. E então a mente, gente, ela tem a capacidade de expandir para aceitar ideias que na concretude não vão se realizar. Então tenha clareza disso também, tá? Por isso existem aqueles exercícios do distanciamento temporário. Você faz uma lista de prioridades. Aí você deixa aquilo quietinho, vai, toma um café, faz outra coisa, tal, não sei o quê, volta dali a 10 minutos para aquilo. Olha e reavalia de novo, se distancia. Por quê? Porque a gente tem que ter, às vezes, várias passadas por uma mesma coisa, para que mentalmente a gente consiga ir sintetizando, reduzindo, reduzindo, até chegar no que realmente funciona. Então, tudo que a mente aceita, o corpo não consegue executar necessariamente. Então, às vezes, me incomoda muito quando eu vejo, hoje em dia, né, muitos coaches, terapeutas e terapeutas energéticos e tudo, que trabalham muito com a ideia de crenças limitantes, a sua mente permite que você faça tudo. Não, gente, espera lá. Crenças limitantes, as formas de pensamento, o mindset, eles são definidores no que a gente consegue e não consegue fazer, no sentido de que estabelece o cap para o que a gente pode ou não. Agora, o nosso aparato mental,
ele não consegue levar a gente a ultrapassar de forma irreal os limites do nosso corpo concreto, do nosso corpo físico, não é, Carol? Eu posso imaginar, eu quero levantar 300 quilos de peso. Não vou levantar. Eu posso sonhar o quanto eu quiser, eu posso ficar mentalizando, criando. Gente, para eu chegar lá, eu vou ter que ter muito trabalho. Se eu E aí você conseguir, vai ter que dizer não para um monte de coisa para poder fazer esse trabalho para chegar nesse. Se esse for o seu grande objetivo, ok, né? Você diz não para um Uhum. monte de coisa e fica treinando até levantar os 300 quilos. Pois é, mas olha o trabalho que isso vai. E que pode ser, mas esse é o ponto, é que pode ser irreal. Pode ser irreal, pelo menos naquele momento na sua vida. Então, é só, muda a mentalidade, mudou tudo? Não. Mudar a mentalidade é essencial para que você mude a sua vida. Fato, fato. Mas não é só mudar a mentalidade que as coisas vão começar a acontecer de uma forma mágica e irreal. Não é bem por aí, tá? Existe todo um trabalho conjunto de síntese. Nós temos que mudar o nosso pensar, nosso sentir, nosso agir e nossa forma de entender o feedback que o mundo nos dá, que isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento, tá? Então, eu sei que a gente fez uma digressão aqui, mas é porque esse ponto realmente é importante. Você tem que saber dizer não, tem que entender que a mente aceita tudo isso aqui no papel, né? Mas o seu corpo não aguenta. Então, quando você for priorizar, você tem que pensar assim: isso aqui eu tenho condições hoje de dar conta? Isso aqui vai me esfolar vivo? Isso aqui, que a minha mente está dizendo que eu consigo, eu realmente vou conseguir encaixar tudo isso? Então, é só ter esses detalhes, né, para que você possa lembrar, de maneira que possa gerenciar a sua energia corretamente. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui se a gente pegar o início da live até agora, o que nós estamos querendo ensinar para vocês sobre eficiência é ter clareza e discernimento para gerenciar os seus recursos corretamente, estando alinhados à ação que faz sentido para a sua vida e para a sua essência. Esse é o grande segredo da eficiência. A gente quebrou em pilares só para estruturar de uma maneira mais organizada para vocês, tá? Mas no final das contas gerencie seus recursos, sua energia, sua vida, sua saúde corretamente, para que você possa cumprir aquilo que é de fato importante para você, sem se desgastar, sem morrer no processo, sem se esfolar viva, né? E sem ficar infeliz. Porque o objetivo é que a gente tenha uma vida de realização e pleno potencial, e não uma vida que a gente está sempre um farrapo, correndo atrás do prejuízo, não consigo dar conta de tudo, eu sou um fracasso, eu falho como isso, falho como aquilo. Isso não é vida, gente. Isso é calvário. Esquece, tá? Então, uma das coisas importantes que a gente queria falar sobre o dizer não é você aprender essa lei do desapego. Desapegar das pressões externas. Gente, sempre vai ter gente achando que você tem que ser X, Y, Z. Dane-se. Eles não são você, ninguém está vivendo sua vida, né? Ai, mas você poderia, hein? Você poderia se maquiar todo dia, né? Eu não. Eu não. 5 minutos que gasta para isso, eu vou usar para outra coisa que para mim faz mais sentido. Quer dizer que a Carol não vai, se ela fosse maquiar todo dia, eu vou achar ruim? Lógico que não. Lógico que não. Se para ela faz ela se sentir bem e tal, não sei o quê, é maravilha. Então, cada um aloca o tempo de acordo com o que é importante para si. Esquece as pressões externas ou que os influencers estão dizendo, ou que BBB está agora priorizando, ou qual é o padrão. Dane-se. Faz sentido para você? Primeira pergunta que você tem que fazer. Então, desapega disso, né? Segunda coisa, tarefas obrigatórias. Ai, todo mundo na escola do meu filho manda um lanche que é assim, super maravilhoso, não sei o quê, mas eu só tenho tempo para botar no lanche do meu filho uma fruta.
Ok. Isso é uma obrigação para você? Fazer um lanche com panquequinhas, com mel, com não sei o quê, porque todo mundo faz? Preparadas no dia, frescas. Não é? Que veio da fazenda, orgânica. Então não tem essa de tarefas obrigatórias. Tem as obrigações, lógico que a gente tem obrigações, a gente tem que, né, pagar nossas contas, nós temos que dar de comer para as crianças, a gente tem que se alimentar, existem tarefas, tomar banho, existem tarefas obrigatórias. Mas não deixe que não se permita absorver passivamente obrigações que não seriam obrigações para você, tá? Então, seja muito consciente no que você toma como uma obrigação para si mesmo. Filtra, filtra. Então, toda vez que vier assim, isso aqui você tem que fazer. Peraí, tem que fazer por quê? Né? Então, cuidado com as tarefas obrigatórias, que na verdade são imposições que você acha que são obrigatórias e não são, que nem eu achava que tinha um monte. Né? Outra coisa, desapegar de hábitos. Hábitos. Tem coisa que nós somos criaturas de hábito. Se deixar, né, nós vamos na inércia, seguindo o mesmo ritmo, mesma forma de, né, viver sempre. Mudar requer Que a gente energia, é herdou difícil. dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós, e a gente só vai por hábito repetindo. Porque é Exato. mais fácil, poupa energia, a gente não precisa parar para refletir, questionar, pensar, se autoconhecer. É só repetir por hábito. Poupa Uhum, energia do nosso cérebro, né? exatamente. Simplesmente repetir um E às hábito. vezes a gente, quando está no piloto automático, nós estamos fazendo coisas que a gente faz há anos por hábito. Aquilo nem faz mais sentido para você, mas você continua gastando sua energia fazendo aquilo, né? Então, cuidado com esses hábitos que já não fazem sentido, tá? Mudança de hábito, a gente sabe que é uma coisa muito complicada, no sentido de não ser fácil, né? Exige um compromisso emocional, exige toda uma organização, exige uma metodologia para que a gente possa mudar a nossa forma de pensar sobre aquele hábito. Então, é um processo que exige a gente engajar muito da energia para mudar a nossa energia, inclusive, para poder sustentar a mudança de hábito. Então, dentro do modelo VIP do Clube das Leoas, do Círculo das Leoas mais à frente, nós vamos ter um programa de apoio à mudança de hábitos, né? Mudança de comportamentos. Mas, por agora, o importante é você identificar que hábitos eu estou fazendo sem pensar e que já não fazem mais sentido para mim. Posso descartar? Pensar nisso, tá? Desapegar da ideia de perfeccionismo, né? Como a gente já falou, ter a imagem que eu preciso dar conta de tudo, que eu preciso ser supermãe, que eu preciso ser isso, preciso ser aquilo. Ninguém é perfeito. Quem diz que está mentindo, tá? Então, desapega disso e vai ser feliz, tá? E a ideia, desapegar da necessidade de fazer tudo pelos outros, porque esse costuma ser um grande dreno da nossa energia que a gente já falou, tá? Desapega disso, você tem que pensar em você em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, isso é sobrevivência, né? A gente é uma falácia dizer, eu sou tão compassiva, eu só penso nos outros, eu nunca penso em mim, sou uma pessoa tão boa. Não, você está sendo boa com os outros, não está sendo boa com você. Então você não é tão boazinha assim, né? Para e pensa, né? Então, desapega da ideia de que eu preciso fazer tudo pelos outros, porque isso esvazia muito a nossa lista de tarefas muitas vezes. Então significa que eu vou ser egoísta? Não, significa que você vai primeiro olhar para si e quando você estiver bem, né, conforme você for se sentindo cada vez melhor, você vai abrindo mais espaço para poder ajudar e cuidar dos outros também. Senão não é sustentável, né? E nosso objetivo é que a sua vida tenha harmonia, felicidade, saúde, de maneira sustentada, que não seja um pico em um momento, que seja um modo de vida, não é isso? Então, falando nessa sustentabilidade da sua eficiência, nos leva ao pilar 5. Qual é, Carol? Exatamente. O nosso quinto e último pilar da leoa eficiente é que a leoa eficiente, ela entende e vive em sintonia com os ritmos da natureza do seu corpo.
ela entende que a vida é cíclica e assim como a natureza tem seus ciclos, nós também temos os nossos ciclos. Ciclos até de produtividade. Nós temos ciclos em que nós estamos super produtivos, mas temos ciclos em que nós estamos menos produtivos. Ter altos e baixos faz parte da vida. A vida é cíclica. Ela não é uma linha reta. Ela é feita de movimento, de altos e baixos. O grande problema disso é você ficar nos extremos e se manter nos extremos em linha reta. Esse é o grande perigo desse pilar, Rafa. É Uhum, a pessoa não entender que a vida é feita de ciclos, tentar ficar, vamos pegar a produtividade, ficar no extremo da sua produtividade e se esfolar para se manter sempre no extremo da produtividade, sem uhum, ter o tempo de descanso, de recuperação da energia. exato. Esse comportamento monotônico, a pessoa que só faz, 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 não descansa, ou o contrário, a pessoa que é só Descansa, descansa. letárgica e não produz nada, esse tipo de comportamento monotônico, isso é reflexo de um adoecimento, né? E é a base para outros adoecimentos. Então, como a Carol falou, a gente precisa entender que a harmonia, ela vem da transição entre os diferentes polos. Também não é o equilíbrio, você está sempre ali no meio, né? Porque o equilíbrio é uma forma de estagnação. A gente precisa ir e voltar. É fácil quando a gente pensa sobre o nosso ciclo do dia, né? Nós temos um momento desperto de atividade e nós temos um momento de sono, né? Em que a gente recupera, que a gente descansa, em que nós estamos em inatividade, pelo menos consciente, né? Um monte de coisa está acontecendo no nosso corpo, mas nós mesmos, conscientemente, estamos ali, descansando, dormindo, né? O Então a corpo gente está entende, parado. o corpo está parado. A gente entende que existe essa oscilação no nosso dia. Se a gente estivesse falando sobre equilíbrio, né, a gente estaria ao longo das 24 horas num estado de semi-atividade e semi-sono. Entendeu a diferença? Eu estaria meio dormindo, meio acordado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o dia inteiro, o tempo todo. Exatamente. Então, vocês entendem que a harmonia é: eu vou a um lado e eu volto para outro. Vou e volto, vou e volto. Então, eu trabalho e eu descanso, recupero. Trabalho, ajo, descanso. Isso pode ser ao longo das 24 horas ou pode ser num ciclo mais curtinho, como a Carol apresentou, a técnica Pomodoro, né? Eu trabalho ou faço 25. atividade por 25 minutos, eu descanso por 5 para recuperar, né? Então, a gente vê isso na nossa respiração. Eu inalo e exalo. Eu não fico meio respirando, meio prendendo ao longo do dia, tá? Então, esses movimentos, esses ritmos da natureza e do corpo, eles são essenciais a gente identificar, como a Carol falou. Porque quando a gente entra em contato com isso, é mais fácil ser eficiente. Porque A você gente não quer flui. conservar a energia. Porque quando a gente entra em contato, a gente flui com ele, não contra ele. Então, quando nós estamos num momento de maior produção, a gente aproveita, fica mais dinâmico, coloca mais coisas em práticas, aproveita aquele potencial, aquela carga toda de energia que está vindo de materialização. Agora, quando a gente entra num baixo, de ficar mais recolhido, não é também que nós não estamos produzindo nada, mas muitas vezes nós estamos num recolhimento, numa reflexão, num momento de se autoconhecer, para quando vier novamente o pico de produção material, nós sermos até mais eficientes, porque na hora, no momento do recolhimento, nós refletimos, nós nos autoconhecemos para colocar o que é importante em prática. Uhum, exato. Então, o que que a gente precisa, Carol, assim, na prática, para a gente entender sobre os nossos ritmos, os nossos ciclos, o que que você recomenda para a gente conseguir identificar isso? Olha, nós podemos elencar aqui quatro
elementos mínimos que vocês têm que observar, que é descansar nos momentos propícios. É à noite, é hora de dormir. Você não trabalha à noite? É hora de dormir, é hora de descansar, é hora de você baixar o ritmo das suas atividades e começar a entrar no momento do sono. Para quem trabalha à noite, tem que trocar e fazer isso durante o dia, mas a maioria das pessoas trabalha durante o dia. E é só fazer o trocado, tá? No seu momento de descanso, realmente descansar. Começar a baixar o nível e o ritmo das suas atividades para entrar no momento de descanso do corpo. E isso me lembrou um adendo a esse ponto que você trouxe a atenção outro dia, que é a hiperprodutividade do lazer, não é? Nos momentos de lazer, se você vai ver televisão, vai ver uma série no Netflix, alguma coisa, enquanto está carregando a abertura, não é para você ficar vendo rede social, fazendo outra coisa, não é? Ah, então esse filme aqui, ele tem muito pouco diálogo, ele é só cena de ação. Então, enquanto tá fazendo isso, eu tô vendo meu feed do Instagram para ser Atualizando. eficiente, aproveitar, não é isso? Tentar aproveitar ao máximo até os momentos de lazer. Não caiam nessa armadilha, por favor. É novamente aquilo que a gente falou lá no primeiro. É se manter ocupado, não é produtivo. Esteja presente até nas atividades de lazer que você escolher. É Não tem que fazer tudo principalmente ao mesmo nas tempo. atividades de lazer, né? Que você provavelmente é onde vai se recarregar. Se você não está Exato. presente ali, você está se desgastando. Exatamente. E mais interessante, se você sente a necessidade de fazer outra coisa durante aquela atividade, é porque você não está em estado de flow. Flow. Se você não está em fluxo, você provavelmente está se desgastando. E você está fazendo aquilo para se anestesiar e não para promover o seu crescimento, o seu lazer, a sua revitalização, né? Então, Exatamente. E aí observa isso sobre o seu lazer. se questione se essa atividade que você escolheu de lazer realmente tem a ver com você, com a sua essência, se é o que você quer. Porque muitas vezes, eu tô vendo aqui essa série do Netflix porque tá todo mundo vendo, então eu tenho que ver também. Mas se eu não gosto de série, eu não gosto de ficar parado vendo televisão, acompanhando algo em vários capítulos, eu prefiro ver um filme, ou então jogar um jogo no videogame, ou então sair para bater papo com os meus amigos. Então, faça o que tem a ver com a sua essência. E não porque todo mundo está fazendo e porque todo mundo falou que aquilo é lazer, aquilo é legal. Porque se aquilo não está te trazendo para o flow, é porque talvez não seja realmente importante. Uhum. Tem que parar para pensar nisso. Ou então você pode estar caindo naquela armadilha que a gente falou em primeiro lugar, de se manter ocupado o tempo todo, de querer acompanhar o ritmo dessa nossa vida moderna louca, de que a gente tem que estar produtivo, ocupado o tempo inteiro. O Uhum. autoconhecimento é muito importante, você tem que se questionar. Se eu estou aqui no meu momento de lazer, vendo uma série, querendo fazer outra coisa ao mesmo tempo, ou é porque isso não tem a ver comigo, ou é porque eu estou querendo me manter ocupado o tempo todo para me sentir produtivo. Ou porque é Nenhuma um dessas hábito que eu duas. trago de muitos anos e que hoje em dia já não me dá mais prazer. Porque a gente tem isso também, a gente muda, né? Nós temos uma adaptação, um nível de adaptação hedônica, ou seja, coisas que nos deram prazer por muito tempo. Chega uma hora que aquilo vira lugar comum, a gente se acostuma, então a gente já precisa passar, a gente passa a ter necessidade de ter outras experiências, né? Que aí vão ser imersivas, aquela já deixou de ser, né? Então, tudo isso são considerações importantes, mas é só chamar a atenção, porque existe descanso nos momentos propícios para dormir, para baixar a atividade, mas os momentos de lazer também tem que ser esses momentos em que a gente se recarrega, em que a gente está ali pleno e para sentir prazer. Por que que a gente faz lazer? Para poder ter essas emoções positivas, para poder ter esse retorno positivo, né? Exatamente. Para ter a vida prazerosa. Isso é importante. Ter uma vida interessante, prazerosa, é importante. Não Uhum. é só produzir, produzir, produzir.
O outro ponto que é importante elencar para observar se você está em sintonia com os movimentos da vida é você comer em paz. Você ter pausa para comer. Para de comer em frente ao computador porque precisa terminar o prazo do trabalho. Para de comer olhando rede social porque precisa ficar ali inteirado de tudo que está acontecendo. Não. Tenha paz no momento da sua refeição. Também não são tantos assim. Normalmente, a gente faz 3 grandes refeições no dia. Então, pare e faça refeições em paz. Tenha esse momento que é um momento de meio que descanso também, descanso da mente. Uhum. E não só Então, descanso da mente, mas uma forma de você entrar em contato com uma atividade que é essencial para a sua sobrevivência e passar a valorizar esse tipo de atividade. Muitas pessoas reclamam do estado de saúde, porque eu estou acima do peso, porque meus exames estão com glicose alta, insulina alta, colesterol, não sei o quê, eu como, me sinto pesado. A gente falou sobre isso nos pilares da saúde, né? Mas as pessoas estão completamente desconectadas do que elas estão comendo. Comem no automático. Se você botar isopor na frente, é capaz da pessoa comer e nem perceber, né? E então existe todo um trabalho a respeito de mindful eating, ou seja, comer com consciência, comer com presença, que comprovadamente não só traz benefícios para a saúde física, nutricionalmente, né? Os resultados na sua saúde física são incríveis, como na perda de peso, inclusive, né? Como também produz uma experiência que é prazerosa para você, que amplifica as suas emoções positivas, que é o saborear, o savoring, tanto da vida quanto da comida em si, né? Então, eu sei que é difícil, porque às vezes a gente quer maximizar a nossa experiência, então eu estou comendo, estou fazendo outra coisa, eu mesmo tenho dar conta dificuldade de com isso, tudo. porque quando a gente tem determinados vícios é difícil. Eu, desde criança, achava que comer era perda de tempo, e eu gostava muito de ler. Então, eu sempre comi lendo. Hoje em dia, como adulto, por mais que eu queira estar ali presente, meu primeiro instinto é pegar um livro para ler enquanto eu estou comendo. É um vício, né? Mas é algo que interrompe essa nossa experiência, né? Então, o que a Carol falou é essencial. A gente precisa ter pausa para comer, criar tempo para isso e estar presente durante essa atividade. Exatamente. O, o terceiro atividade que eu vou elencar para a gente minimamente viver em sintonia com os ritmos da natureza e do nosso corpo é ter momentos de movimento para o corpo. Ficar parado, sentado, trabalhando, lendo, assistindo TV, seja o que for, o tempo inteiro não é viver no ciclo da natureza. O nosso corpo precisa de pausa e descanso, mas ele também precisa de movimento. Movimento faz parte de uma vida saudável. Movimento de tudo, movimento do corpo e movimento da vida, movimento na produção, movimento no descanso. A vida é feita de ciclos. Esse ciclo, inclusive, fala de descanso e movimento do corpo. Ficar um dia inteiro sentado não é saudável, não é viver em consonância com a natureza, não é natural. Se você observar os animais na natureza, eles não ficam horas e horas e horas parados, a não ser quando estão hibernando. Mas eles têm um momento de movimento e têm um momento de descanso. Eles saem para andar, para pegar sol, para beber água, para caçar. A gente traz o garrafão de água para a nossa mesa de trabalho. Muitas vezes a gente traz o sanduíche que a gente vai almoçar para a nossa mesa de trabalho. Só levanta quando não está aguentando e tem que ir ao banheiro. Tirando isso, a gente tenta ao máximo ficar parado. E isso não é saudável, não é eficiente. Isso, inclusive, rouba a sua produtividade. Porque Uhum. quando você para o que você está fazendo, movimenta o seu corpo, a sua mente se renova, a sua energia se renova, você se reenergiza ao movimentar o seu corpo. Então, isso te torna até mais eficiente ao desempenhar a tarefa que você estava desempenhando.
Então, Uhum, tem que ter atenção com isso. Corpo parado não é natural, não faz parte da natureza. uhum. E o quarto que eu elencaria para como um elemento mínimo para viver em sintonia com a natureza é ter momentos para cuidar de si mesmo, que é a nossa higiene energética, que também vamos falar quando falarmos do mandamento da saúde, da leoa saudável. Um dos pilares da saúde da leoa poderosa é ter higiene energética, que é cuidar de si, cuidar do seu corpo, cuidar dos seus pensamentos, cuidar das suas emoções. Não é, Rafa? Exatamente. Lembra que a gente falou no início que nós somos um corpo de matéria, mas também nós somos um corpo de energia? Nossos pensamentos são energia, nossas emoções e sentimentos são energia. E nós trocamos energia com outras pessoas, com o ambiente, com a natureza, com os locais com os quais a gente interage o tempo inteiro. Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque a gente fala sobre isso na live dos pilares da saúde, né, da Leo Saudável, mas assim como você cuida de si, chegando em casa, né, depois do trabalho, cansada, suada, você toma banho, passa um creme gostoso, né, cuida da pele, e vai na manicure, enfim, assim como você cuida de si, né, para ficar fisicamente bem, conservada, bonita e tal, você precisa também cuidar da sua energia. Você não toma banho para o corpo físico? Então, você também deveria tomar um banho para o corpo energético, né? Limpar também as energias mal qualificadas, as energias estagnadas, usadas, negativas, que você absorveu ou gerou ao longo do dia, como, por exemplo, estresse. O estresse é uma energia que nós geramos, que nós absorvemos de outras pessoas e do ambiente em trocas constantes, e isso se acumula no nosso campo de energia e afeta, inclusive, o nosso corpo, claro, mental, emocional, e inclusive o físico. Então, todas as técnicas de gerenciamento de estresse que existem, que são muito cognitivas ou engajam o nosso emocional, são ótimas. Mas o resultado é potencializado em, sei lá, 100 vezes se a gente trabalhar a dispersão, a liberação das energias de estresse que estão no nosso campo. O resultado é muito mais rápido, muito mais profundo, né? Então, essa higiene energética é algo que a gente vai tratar muito ao longo dos nossos encontros do Círculo das Leoas e, e é algo que vale a pena vocês darem bastante atenção para isso. Né? Exatamente. E esses, Uhum. esses quatro elementos são elementos mínimos para que vocês observem se estão ou não vivendo em sintonia com os ritmos da natureza do seu corpo. Esses são os mínimos. Ainda tem outras coisas que a gente poderia falar aqui, mas isso é o mínimo. Vou até Uhum. repetir resumidamente: descansar nos momentos que são para descansar, ter paz para comer, não comer fazendo mil outras coisas, ter movimentos no corpo, não depois de um período grande de pausa, movimentar o corpo, e o quarto é cuidar de si. Perfeito. E tudo isso, né, como a Carol falou, visa conectar a gente com os movimentos naturais do nosso corpo, que, ao seguirmos o ritmo natural do nosso corpo, nós vamos gastar mais ou menos energia, gente. Rolar uma pedra montanha acima é mais fácil do que a pedra rolar para baixo? Claro que não. A escada rolante que desce, se você tenta subir a escada rolante que está descendo, você vai gastar mais ou menos energia. Muito mais, está indo no sentido contrário, no sentido oposto. Então, quando a gente segue os ritmos do nosso corpo, nós estamos sendo mais eficientes, porque nós estamos conservando melhor a nossa energia e utilizando de maneira apropriada os nossos recursos, tá? Então, você vê que, novamente, o grande segredo da eficiência é
gerenciarmos os nossos recursos adequadamente, de acordo com a nossa natureza, com a nossa identidade e com a nossa essência. É isso. Nós dividimos nesses 5 pilares, né? Então, quais são os 5 pilares? Só para recapitular rapidamente para vocês. Primeiro, ser produtivo não é ser ocupado. Esquece a ideia de ser ocupado. Tem que ter momentos de pausa. Tem que ter momentos de pausa, por quê? Porque você precisa se recarregar. Ah, eu posso me recarregar? Eu não sou que nem bateria de celular. Onde é que eu vou me plugar para recarregar? Vai recarregar sim, é o mandamento 2. A sua energia, ela pode e precisa ser recarregada, você precisa se revitalizar. Então, você tenha momentos com práticas conscientes para se reenergizar, tá? Agora, não adianta só ficar se reenergizando se você está sempre gastando demais, excessivamente. Qual é o mandamento 3? Então, é você saber priorizar aonde você vai gastar a sua energia. Então, você não deve ser apenas ocupado, ser produtivo não é isso, recarregar a sua energia e saber priorizar, para saber onde você quer gastar. Isso vai te tornar mais eficiente, certo? Qual é o mandamento 4? É saber dizer não. Lembra que priorizar é importante, decidir o que vai entrar, mas também você tem que ter a força interna e a clareza para dizer não para o que vai ficar de fora. Isso é um aprendizado, tá, gente? Não é automático. Ninguém nasce sabendo fazer isso. A gente cria esse hábito, a gente cria esse músculo de dizer não. Não é fácil, mas é importante, tá? E o último pilar é estar em sintonia com os ritmos do nosso corpo, trabalhar na linha de menor resistência, para que seja a gente subindo a escada rolante que sobe e não subindo a escada rolante que desce, tá? Tudo isso vai fazer com que você seja uma leoa eficiente. E quanto mais eficiente você for, mais poderosa você vai ser. Porque em vez de você estar sempre destruída, você vai estar plena, plena, tipo rainha da selva, né? E como é que a gente faz, então, para saber se eu estou tendo sucesso em ser mais eficiente ou não? Porque a gente tem que ter esses marcadores de sucesso, né? A gente tem que entender como é que eu faço para saber se eu estou se eu estou indo melhor ou pior. A gente falou de muita coisa. Isso aqui é uma grande síntese de vários pontos bem profundos, tá? Mas a gente vai simplificar para vocês, de maneira que vocês possam começar já a fazer essa avaliação no dia a dia, tá? Quais são os marcadores, então, que você tem? Primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, né, Carol? Que é o que para todo mundo é válido. Como é que você chega ao final do dia? Se você chegar ao final do dia sem esgotamento, sem fadiga, se você chegar ao final do dia sem se sentir um farrapo, né, você já está tendo sucesso. Então, quanto melhor você termina o seu dia, né, melhor, mais sucesso você está tendo em ser eficiente. Tem gente que pensa o contrário, diz assim: ai, nossa, hoje eu tô tão cansada, é porque eu fiz muita coisa, eu fui super eficiente. Não, amiga, você foi ocupada. Você foi, você foi meio lesadinha no uso dos seus recursos. E eu posso falar isso, gente, com a maior propriedade, porque eu sou essa pessoa que quando chega o final do dia, tá se arrastando, era, né? Eu dizia assim, nossa, era quase como uma medalha, assim, sabe, de como é que se fala? De conquista, né? Ai, nossa, eu hoje terminei cansada, é porque eu fiz bastante coisa. Só na cabeça de uma pessoa louca, né? Que isso vai ser marcador de sucesso. Quero terminar o dia bem, né? E não terminar me sentindo um lixo. Então, pensa nisso. Como é que você chega ao final do seu dia? Se você está muito esgotada, se você está ficando cada vez menos cansada, legal, sinal de sucesso, tá? Esse é o primeiro. Qual é o nível de energia no final do dia? Segundo, você consegue estabelecer, né, e cumprir pelo menos uma das prioridades do seu dia? Lembra o que a Carol falou sobre a matriz de Eisenhower, que você vai, né, alocar tudo ali e você vai escolher uma coisa do seu quadradinho de importante, para o seu objetivo de médio prazo. Você vai escolher uma coisa no dia e aquilo tem que ser
inegociável para você, né? Tem que cumprir. Nem que você, mesmo que você não cumpra 100%, mas você iniciou o processo de fazer. Sair da inércia para a mudança é a coisa mais, às vezes, difícil e trabalhosa que tem. Consome muita energia. Então, qualquer coisa que você faça em direção a isso já é um marcador de sucesso, tá? Então, estabeleceu uma prioridade, cumpra aquela uma prioridade. Se você conseguir fazer isso, é um marcador de sucesso, tá? Você já está, ó, sendo mais eficiente do que você era. E o terceiro item é você todos os dias conseguir identificar se você teve tempo livre ou não para si mesmo. Não é tempo livre assim, eu tô no transporte, eu tô no metrô, né, ou no metro, né, como a gente diz aqui. Tô no metrô e aí eu aproveitei e fiquei na rede social. Não, gente, isso aí não é um tempo livre para você. Isso é um tempo de deslocamento. Tempo livre para você é eu ativamente criei tempo para fazer algo que me gere engajamento, flow, que recarrega minha energia, que eu me sinto bem, que eu me sinto feliz, cuidei de mim ou cuidei de quem eu gosto, que seja alguma coisa que te faça, né, tá engajado, tá ali feliz, se recarregando, se revitalizando, porque aquilo tem sentido para você. Então, são esses três marcadores de sucesso. Como você chega ao final do dia, cumprir uma das prioridades do seu objetivo, que é realmente importante para você, todos os dias, e ter todo dia tempo livre para você, nem que seja um pouquinho, nem que no início seja 20 minutos, mas tem que ter. Não é isso, Carol? É, Não é a gente, muito, não é? Não é não pedir é, muito. mas a gente sabe, a gente que vivia ocupada, não produtiva, a gente que vive ocupada, a gente sabe como é um desafio encontrar, às vezes, 10 minutos por dia para si. Uhum, Porque a gente começa a calcular ali, poxa, 10 minutos só para mim, mas aí 10 minutos eu não vou conseguir, de repente, fazer a lista do mercado, eu não vou conseguir arrumar aquele armário, eu não vou conseguir. A gente sempre fica, meu Deus, mas 10, não tenho 10 minutos para mim no dia, porque eu uhum, vou deixar várias ocupações que a gente achava que eram importantes e que eram produtivas, mas que, na verdade, quando a gente realmente faz a priorização, faz esse trabalho, a gente vê que não é bem assim. uhum, Mas eu isso. entendo se algumas de vocês falarem que nesse momento vai ser desafiador. Eu entendo, eu sei como é. Por isso Uhum, que é um trabalho você ir tentando colocar cada pilar desse da eficiência em prática, para aí no uhum. final você conseguir os seus 30 minutos para cuidar de si. Exatamente. Gente, eu e a Carol, nós estamos falando sobre isso porque é um tema que é muito caro para nós, é muito importante, é um tema do nosso coração, porque nós sofremos muito com isso, né? Nós adoecemos com isso, nós melhoramos muito em relação a isso e fizemos o objetivo da nossa vida estudar e trabalhar com isso para que outras pessoas, outras mulheres como você, não precisem passar por toda a jornada que a gente passou, né? De sofrer com burnout, de ter infertilidade por causa indefinida por conta de desgaste, né? De ter falta de harmonia entre trabalho e a vida familiar, e não conseguir dar atenção para si ou atenção para os filhos. A gente, enfim, passou por vários perrengues, né? Viver se arrastando, Exatamente. ter vontade de chorar todo dia porque não sabe mais de onde vai tirar força para conseguir dar conta de tudo. Exato, querer mudar de vida, sair da vida empresarial, corporativa, organizacional, mudar completamente de vida para trabalhar com desenvolvimento humano, para trabalhar com saúde energética, mesmo com todo mundo sendo contra, dizendo que você é maluco, maluca, né? E que como é que você vai abandonar uma carreira de sucesso e receber todas essas críticas e pressão externa, e isso também é uma coisa que consome muito e a gente tem que tirar energia e força sabe-se lá de onde para conseguir fazer isso tudo, né? Então a gente passou por muita coisa. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe o custo que é, nós sabemos o desafio que é. Então, o objetivo do Círculo das Leoas é ser um espaço de acolhimento mesmo de você, leoa,
que é poderosa, mas pode ser muito mais, pode realizar o seu potencial, pode crescer muito mais. Você pode ser um exemplo inspirador para outras mulheres que estão à sua volta, para os seus familiares, para os seus amigos, homens ou mulheres, não importa, né? E você pode ser uma força transformadora na sua família, na sua comunidade, no seu bairro, no mundo, né? A gente não precisa fazer grandes obras para inspirar a transformação nos outros. Às vezes basta mudar nós mesmos, nós mesmas. Mas a gente sabe que isso é difícil, sair da inércia, como a gente falou, né? É talvez o momento mais delicado, mais difícil para a gente conseguir fazer. E comprovadamente, qualquer trabalho que a gente precise fazer, que requer compromisso emocional, que requer adesão, que requer sustentação, né, e constância, é muito, muito mais facilitado quando nós fazemos em grupo do que quando fazemos sozinhos. Então, parte da minha jornada que eu sofri, passei um calvário, porque eu me sentia abandonada, sozinha, ninguém passava pelo que eu passei, ninguém sabia do que eu estava sofrendo. O meu marido, que me dá todo o apoio que eu quero em tudo, mas ainda assim, ele não vivia o que eu vivia, é diferente, né? Então, por mais que queira apoiar e ajudar, sempre tem um limite. E às vezes a gente quer falar com outras pessoas, mas aquela outra pessoa, coitada, nem consegue entender o que a gente está passando, que não é a realidade dela, né? Ou a gente diz assim, ah, não vou incomodar o outro com as minhas mazelas, com as minhas dores. Tudo isso passa na nossa cabeça. Quando a gente encontra a nossa comunidade, a nossa tribo, o nosso círculo, e a gente se sente acolhido, e a gente percebe que todo mundo ali tem um objetivo comum, que é vamos crescer juntas, vamos curar as nossas dores, sim, vamos mexer nas nossas feridas, sim, para que a gente possa ser mais, para que a gente possa crescer. Isso é muito libertador. Então, nosso objetivo no Círculo das Leoas, né, Carol, é fazer esse convite para que vocês possam vir para esse grupo de acolhimento, mas não só de acolhimento, de reflexão, de Crescimento. autoconhecimento, de transformação profunda, profunda. Não é para a gente ficar aqui, ah, vamos devagar sobre isso e aquilo. Não, a gente quer botar a mão na massa, porque a gente quer que vocês cresçam. Eu quero crescer, e eu quero crescer junto com você. Eu quero crescer junto com a Carol, eu quero crescer junto com o grupo todo, né? Então, nós convidamos você, Leoa, a vir participar do grupo. O Círculo das Leoas é um grupo gratuito, nós temos encontros semanais, onde nós vamos nos desenvolver, onde nós vamos crescer, vamos discutir, estudar sobre temas, vamos fazer práticas, e tudo isso com o objetivo de nos tornarmos mulheres mais poderosas. Mais eficientes também, porque é um dos mandamentos da Leoa Poderosa. Mas não apenas isso. Mais saudável, com mais harmonia, com mais prazer na vida, com uma vida com propósito, e, e entendendo que isso vai levar ao nosso estado de florescimento, que vai nos levar ao quê? À longevidade com qualidade. A gente vai viver mais, tirar mais da nossa vida, ter mais vida nos nossos dias, né? E com harmonia, com qualidade. E isso vai transformar a sua vida, né? Mas não apenas. Quando você muda a sua energia, você muda a energia de todo mundo que está ao seu redor. Não é isso, Carol? Com certeza. Isso Então, aqui nós não é convidamos. brincadeira. Não é Não, brincadeira. não. Mudou a sua energia, você afeta a energia de todo mundo que está ao seu redor. Então, é um efeito de arrasta. Você está fazendo por E, você, você está fazendo por várias pessoas. e de transformação positiva. Não é arrastar para o fundo do poço. Vamos sair. Arrastar para cima. É para arrastar para cima, para a gente só crescer. É, porque a gente tem que Então, tomar cuidado, o contrário também é verdade. Uma sim, pessoa em exatamente. desequilíbrio pode levar muitas para baixo. Não seja essa pessoa, né? Não queira ser essa pessoa. Não seja aquela pessoa vítima. Ai, minha vida é tão difícil, eu não tenho como dar. Tem. Vem para o grupo. Vem para o grupo. Sua vida está difícil? Vem para o grupo. Sua vida está boa, mas pode ser melhor? Vem para o grupo. Sua vida é perfeita? Vem para o grupo também para inspirar outras mulheres. Ué, não é? Vem para o Claro. grupo. Essa é a solução, né? Essa é a ação a ser feita. Então, cuidado para não ser essa pessoa que entra no lugar e a energia contamina todo mundo para baixo. Seja aquela pessoa que entra no lugar e eleva.
eleva a energia, né? Então, convite para vocês, para você, mulher, que está nos assistindo. Venha para o Círculo das Leoas. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo e na descrição do canal também, de convite para você entrar no grupo de WhatsApp. Né? Esse grupo de WhatsApp é apenas para as participantes do círculo. É um grupo fechado, somente eu e a Carol vamos mandar por lá avisos, materiais, os links para os encontros do grupo, o nosso cronograma. Né? Vamos ter momentos de interação, mas no geral é um grupo silencioso, então vocês não vão ficar recebendo milhões de notificações. E todas as nossas atividades, todos os nossos materiais, né, o e-book, Manual das Leoas Poderosas, vocês vão receber por lá, com todo esse material organizado, com as tarefas, como fazer, como não fazer. Né? Então, tem muita coisa boa para vocês. Entrem no grupo, né, participem, que nós queremos ver você no nosso próximo encontro. Bem, não, entra no grupo, tem no nosso perfil do Instagram também, tem a link no perfil aqui do YouTube, também vai ficar na descrição do vídeo, então não tem como você fugir, você vai encontrar o link para entrar no grupo. E qualquer coisa, se não conseguir, chama a gente também. Pode chamar a gente no Instagram, eu, a Rafa, ou no próprio Círculo das Leoas, manda uma mensagem que a gente manda o link para vocês entrarem no grupo. Exatamente. E lembre-se, uma leoa poderosa é uma leoa que inspira as outras, porque ela é a realeza, né? Então, se você conhece alguma outra mulher que você acha que tem todo o perfil para fazer parte desse nosso movimento, dessa nossa comunidade, dessa nossa tribo, então mande o link desse vídeo para ela, mande o link do WhatsApp para ela poder entrar no grupo, convide-a para participar, porque juntas somos mais fortes. Mas Obrigada por muito ter assistido esse fortes. vídeo e até a próxima. Até a próxima. Seja eficiente. Hashtag. Com certeza. Obrigada, Carol.